Olá pessoal, estamos de volta para falarmos ou darmos continuidade à segunda parte, tá? Continuidade à primeira parte, e falávamos a profecia do livro de Isaías e questão do livro de Lucas 4, que diz que essa profecia iria se cumprida na pessoa de Jesus. A profecia de Isaías 61 diz respeito a Jesus, parte 2. Na primeira parte nós vimos, nós falávamos e íamos explicar aqueles termos ungiu-me, e me e para. Então, a partir de agora nós vamos tentar, vamos explicar essas questões. Mesmo no texto de Isaías, vemos o sentido de ungido, lembrando que nós paramos no capítulo anterior não, na primeira parte, falávamos sobre a questão da unção. E o texto mostra que foi o profeta Isaías que havia sido ungido ou escolhido. Então, dando continuidade onde nós paramos, vamos falar dessa questão. Mesmo no texto de Isaías, vemos o sentido de ungido, quando vemos Javé dizendo que havia ungido ou escolhido os reis da Síria, da Babilônia e da Pérsia. E sabemos que esses reis eram todos adoradores de deuses pagãos. Eles nunca adoraram Deus Javé, o Deus de Deus. Porém, vemos Jeová, ou Javé, dizendo que esses reis eram ou serviriam como instrumento para seus propósitos para com o seu povo, Israel. Deus hebreu diz que usaria essas nações para castigar o seu povo. Ele havia sido infiel. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Veja, ouvi então a voz do Senhor que dizia: O Senhor, ele falou, e alguém ouviu. Tá entendendo? Ele diz: Eu ouvi então a voz do Senhor que me dizia, Quem enviarei? Essa é a voz do Senhor que diz: Quem enviarei eu? Quem irá por nós? Veja, pelo Senhor e por quem está o ouvindo. Tem gente que diz que esse nós aqui se refere à Trindade. Veja que absurdo. Diz que aqui o Deus hebreu está se referindo a ele, a Jesus e ao Espírito Santo. Não tem nada a ver. Eis-me aqui, disse eu. Veja que nós temos aqui esse eu, esse outro eu. Enviai-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai, sem chegar a compreender, olhai, sem chegar a ver. Entenderam? Então nós facilmente percebemos que, como falei na primeira parte, que os verbos na primeira pessoa ou se referem a ou ao profeta Isaías. Então nós vamos descobrir aqui, ó. Bom, esse aqui, ele está dizendo que falou ao Senhor. Então, se esse aqui que ouviu do Senhor, o Senhor falou para esse aqui que está ouvindo. Então, esse que ouviu é o profeta Isaías. Tá entendendo? E aqui é a voz do Senhor, que é o Deus Jeová. Quem enviarei eu, se eu é o Deus Jeová? Certo? Esse faz essa pergunta: quem enviarei é o Deus Jeová, o Deus hebreu. E quem irá por nós? Deus hebreu pergunta a Isaías: quem irá por nós? Esse nós, Deus hebreu está dizendo que é ele e o profeta Isaías. Não é outra entidade à parte, Deus hebreu. Isso é uma loucura. Não tem nada a ver. Eis-me aqui. Essa é a resposta de Isaías quando ele é indagado ou questionado pelo Deus hebreu, quando ele pergunta: quem que irá por nós? E o profeta diz: Eis-me aqui, eu estou aqui. Envia-me. O profeta diz: Envia-me. Disse eu, tá vendo? Esse disse eu
Foi o profeta que disse ao Deus hebreu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Entendendo? Vai, e é o Deus hebreu falando agora para Isaías: Vai, pois, dizer a esse povo, quem é o povo? Nós vimos quem é o povo que Isaías deve dirigir suas demonstrações. O povo é o povo da região de Judá, sobretudo os da cidade de Jerusalém. Ele vai dizer as palavras que vão ser passadas para ele pelo Deus hebreu. Escutai, sem chegar a compreender. Olhai, sem chegar a ver. E é aqui que nós notamos vamos dizer, a malandragem do escritor do Evangelho de Lucas. Vejam que aqui é dito que Isaías ia ser enviado pelo Deus hebreu a um povo que ia escutar sem chegar a compreendê-lo, ia olhar sem chegar a ver. Só que notem, esse escutar e esse ver não não significa que esse povo que Isaías ia falar, essas coisas, eram cegos e que eram surdos literais. Tem nada a ver. O escutar, falta de audição do povo e a falta de visão do povo, no sentido figurado, não é no sentido literal, que eles eram cegos, literalmente, e eram surdos, literalmente. Entenderam? Mas lá no texto de Lucas, ele passa a ideia de que as pessoas eram cegas e surdas, literalmente. Daí ele fala lá que Jesus veio dar visão aos cegos e fazer com que os surdos ouvissem. Mas não é essa a ideia do texto, certo? Não são cegos nem surdos literais, como é apresentado lá no livro de Lucas. Está aí, caro leitor. Isaías nos mostra claramente que Jeová questiona a quem ele enviaria. Assim, o próprio Isaías se prontifica para esse encargo. Ele diz: envia-me. Entendendo? Não é que ele envia-me lá no livro de Isaías, no capítulo 61, que foi usado por Jesus. O profeta estava dizendo quem era que Jeová havia ungido e escolhido para enviar mensagem de julgamentos ao povo de Judá. Era o próprio o profeta Isaías. O Espírito soberano do Senhor Jeová, dito lá em Isaías capítulo 61, estava sobre o profeta de Isaías, sobre o profeta Isaías. Portanto, chegamos à pessoa a quem o Espírito do soberano Senhor Jeová ungiu e sobre quem ele estava. Então respondemos à pergunta: quem era aquele que havia ungido? Quem era esse Mi? Mi era Isaías. E quem havia ungido Isaías era o profeta, ou era o Deus Jeová. Era sobre esse profeta que o Espírito do soberano Senhor estava sobre. O pronome pessoal do caso oblíquo Mi refere-se a Isaías. O profeta Isaías é esse ungido e não Jesus, entendeu? O texto, capítulo 61 de Isaías, não diz respeito a uma pessoa estranha, diz respeito a Isaías. Não é uma pessoa que viria no futuro cumprir aquela passagem. Na passagem, o livro de Isaías 61 diz respeito a ações presentes, né? Não eram ações futuras, a ação de ungir, que era escolher a pessoa que iria levar essas demonstrações. Eram diz respeito a ações presentes. Então, é Isaías que levará uma mensagem de consolo a Israel, quando esta nação for levada cativa na condição de escrava para terras estrangeiras, Síria e Babilônia. E o para? Nós falamos o ungiu-me, né, o mi, mas não falamos ainda do para. O que quer dizer esse para? Está lá na profecia, né? Está escrito: Espírito soberano, Senhor Jeová, ungiu-me para
Lá fala para. Bom, a palavra para, no contexto de Isaías 61, sintaticamente, é uma conjunção adverbial final. Sua presença no texto quer dizer que esse alguém, que já sabemos que é Isaías, seria enviado para fazer alguma coisa, ou seja, para quer dizer finalidade, objetivo, um fim. E o texto nos diz a finalidade da unção e envio de Isaías. Vejamos, eu repeti novamente o texto para nós vermos quais eram as finalidades, quais eram os objetivos ou as finalidades pelas quais o Jeová estaria enviando Isaías para admoestar a nação de Judá. Vejamos, soberano, Espírito do soberano Senhor está sobre mim. De mim nós sabemos que é Isaías. Pois o Senhor me ungiu. Me ungiu. Ungiu quem? Ungiu Isaías. Ungir é escolher. Para levar boas novas aos pobres. Veja, essa tradução fala levar boas novas aos pobres. Certo? Esse pobre não é a condição de pobre, miserável, não tem recursos, não tem nada a ver. Pobre, essa aqui é uma condição é, respeito à condição financeira da pessoa, mas ao estado que a pessoa se encontra. Né? São pobres pela situação que eles iam passar. Né? Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Ele quem? Jeová enviou-me. Quem é esse me? Jeová enviou-me. Esse me é Isaías. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado. Perceba, para o que para. Primeiro para é aqui, para que era que Isaías seria enviado para, primeiro para esse, para consolar os de coração quebrantados. Essa é a primeira finalidade, objetivo, a qual, no qual Isaías foi escolhido para levar consolo aos de coração quebrantado. E o segundo motivo, nessa passagem, seria para proclamar os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Você consegue entender agora qual é todo o contexto de Isaías? Veja que o contexto é de que o profeta Isaías seria comissionado, escolhido, ungido por Jeová para levar essa mensagem de consolo aos pobres que estariam de coração quebrantados, ou seja, tristes, e para proclamar os cativos que eles seriam soltos e os prisioneiros seriam libertados. Por quê? Isaías fala de cativos e fala de prisioneiros, porque os hebreus seriam levados cativos, iriam ser escravos lá em terras estrangeiras. Daí o profeta apresentar essa esperança para eles, que alguns deles iam retornar desse cativeiro, dessa situação de prisioneiro, de escravos, e seriam libertos. Está entendendo? Por isso que o profeta Isaías falou essa condição de pobreza, né? E desse coração quebrantado daqueles que iriam para o cativeiro. Lógico, uma pessoa que vai para o cativeiro se tornar escravo, como é que é? Qual seria a condição dela? Seria uma condição de um coração triste, amargurado, uma pessoa que ia passar por muitas dificuldades, ia sofrer, e muitos até iriam morrer. Essas pessoas estariam de coração quebrantado, em pranto, em dor. Né? É, o objetivo de Isaías é esse: contar para eles que eles iriam passar por essa situação difícil, mas que muitos, ou alguns deles, iam retornar à sua terra, terra da promessa de seus pais, que era a terra de Canaã, né? E iam viver novamente fora daquela condição de escravo
e de cativos. Para que Isaías foi enviado? Perceberam? Nós vimos para que foi que Isaías foi enviado. Para consolar os de coração quebrantados, ok? Para proclamar que os cativos serão soltos, para proclamar que os prisioneiros seriam libertados. Os demais versículos do capítulo 61 de Isaías estão repletos de outros objetivos que a função de Isaías se prestaria. Não é só esses, não, os objetivos não param por aqui. Levar consolo para os de coração quebrantados, proclamar os cativos seriam libertados e os prisioneiros seriam soltos, não é? Não para o capítulo 61 nisso. Tem mais outros objetivos da unção de Isaías. Certo? Basta você ler todo o capítulo que você vai notar mais outras finalidades da unção de Isaías. Bom, desse modo, Isaías levaria uma mensagem mais que oportuna para aqueles hebreus que seriam escravizados, cujos corações ficariam como que quebrantados. Isaías apontava que havia uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, uma luz de esperança, pois logo eles quem? Os hebreus que iriam para o cativeiro, eles seriam libertos, não seriam permanentemente prisioneiros, eles não iam ficar escravos eternamente, pelo tempo que eles vivessem. Não. A suposta profecia diziam que eles iriam, mas que eles iriam retornar. Alguns deles iriam retornar. Isso é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de julgamento, né? Também trazia um consolo para os que sobrevivessem, né? Lembre-se também do seguinte: os hebreus acreditavam que maus presságios advindos da parte de Javé, antes que eles se cumprissem, é necessário que Javé os comunicasse de antemão. Porque guerras, pestilências, agouros, mau agouros, né? Doenças, todas essas coisas, os hebreus acreditavam que eram ações diretas do Deus hebreu. Era ele que fazia essas coisas. Mas os hebreus também acreditavam que nós entendemos quando vemos diversas passagens. Os hebreus também acreditavam que quando Jeová trazia ou pretendia trazer essas coisas, ele, antes delas ocorrerem, ele enviava seus profetas para que comunicasse ao povo. Entendeu? Daí que Isaías foi comissionado para levar essa mensagem ao povo de Judá antes que elas ocorressem. Ou seja, antes dos hebreus irem para o cativeiro e se tornarem escravos, o Deus hebreu enviou Isaías, ungiu Isaías para comunicar essa situação antes. Logo, é ridículo imaginar que essa mensagem de aviso estava sendo dada à pessoa do tempo de Jesus. Não tem sentido, né? Você pega essa passagem de Isaías, capítulo 61, imaginar o querer forçar a barra em dizer que essa se aplica a Jesus. Por quê? Porque a mensagem de Isaías, no capítulo 61, é uma mensagem que se encontra nesse contexto que nós acabamos de falar. Contexto de guerra. Um contexto em que pessoas seriam escravizadas, seriam transformadas em escravos. E que alguns deles voltariam novamente para sua terra de origem. E diante desse quadro, não vemos como encaixar a pessoa de Jesus ou essa profecia lá no tempo de Jesus. Entenderam? Foi uma forçação de barra por parte de Lucas em tentar criar uma profecia para dizer que Jesus era o Messias. Tocar-se-á a trombeta na cidade e não se assustará o povo? Sobrevirá algum mal a uma cidade sem que eu tenha feito Jeová? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, profetas.
Rugiu o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Essa passagem aqui nada mais quer dizer que tudo de mal ruim que sobrevenha a uma cidade, o Deus hebreu sempre enviará alguém antes para que comunique esse mal que sobrevirá à cidade. A cidade que ele fala aqui é a cidade de Israel, certo? A mensagem é para Israel, não é para outro povo qualquer. Só para os hebreus. O profeta era hebreu. Para onde é que ele ia levar a mensagem? Para outra região. Quem é que seria escravizado? Eram os hebreus, não era outro povo que seria escravizado. Perceba que o texto diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, sempre que algo mal ia acontecer ao seu povo, Deus hebreu enviava sempre o profeta de antemão, avisá-los. Em breve, os hebreus seriam levados cativos e escravizados. Logo, eram esses que precisavam ser avisados do que Jeová pretendia fazer. Por isso, Isaías, compartilhando da mesma ideia que o profeta Amós, acreditava que antes de tudo aquilo ocorrer, ou seja, os hebreus serem escravizados, levados cativos, os hebreus precisavam ser avisados do que estava por vir. Viram? Os profetas recebiam as mensagens de Javé e as repassavam para o povo. Não havia segredo ou algo escondido que um hebreu não entendesse quando ouvia essas mensagens. Ficava um hebreu, isso quer dizer, o que significa? Será que é para o nosso tempo? Será que não é? Entendendo? Jesus, isto é, Lucas, descontextualizou a profecia ao dizer que essa profecia, seja do livro do capítulo 61 de Isaías, se aplicava à libertação espiritual ou à cura de cegos, aleijados e enfermos em geral. Não, a profecia de Isaías, como nós vimos, não tem nada a ver nem com cego em sentido literal, nem com surdo em sentido literal. O cego que ela fala e o surdo em sentido figurativo. Seriam aqueles que iam ouvir a mensagem de Isaías e não ia dar ouvidos. Entendendo? É isso que o profeta quer dizer. Não seriam pessoas literalmente cegas nem surdas. E, não, e, não, e na profecia de Isaías também não fala de aleijados e de enfermos. A condição daquelas pessoas que Isaías fala são pessoas escravizadas. Os hebreus seriam escravizados. Né? Não tem nada a ver de cegos, aleijados e enfermos nesse sentido literal. Não. A profecia de Isaías aponta que essa libertação referia-se a um contexto de guerras, mas Lucas fala que Jesus ia dar uma libertação espiritual, mas não é essa libertação que o Isaías fala. Isaías fala de uma libertação literal, uma libertação de alguém que estava na condição de escravo, num cativeiro. Não é outra condição. Então, Isaías aponta que essa libertação referia-se a um contexto de guerras, em que Israel teria sua santa cidade, Jerusalém, destruída, saqueada, queimada, e seus filhos seriam levados cativos à terra estranha e distante como escravos. Quando Isaías usou o termo sarar feridas, o texto fala, né, que algumas traduções usam o termo sarar feridas. Ele queria dizer que se tratava de feridas de guerra, feridas mesmo, né? Feridas de quem estava sob as amarras comuns de um escravo literal. São essas feridas que Isaías está se referindo que seriam saradas, certo? Não seriam feridas decorrentes de uma enfermidade, de uma doença, entendendo? E é aparente que o texto de Lucas quer apontar. É mistério lembrar
E os escritores do Pentateuco escreveram uma série de pragas ou maldições que sobreviriam aos hebreus se estes viessem a adorar outros deuses. Uma dessas pragas ou maldições podemos encontrar em Deuteronômio, onde lemos: Não se desvie, não te desvies de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, indo após outros deuses a fim de os servir. Essas são as palavras do Deus hebreu para com os hebreus. Isso no tempo de Josué, dizem que eles não deviam nem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem servir a outros deuses. Porém, se não ouvires a voz de Jeová, teu Deus, ou seja, não ouvir não quer dizer que as pessoas seriam surdas. O ouvir é não dar, é, não dar atenção, não considerar essas palavras. Entendeu? É o mesmo que Isaías usou lá, quando disse que haveria um povo que iria escutar, mas não ia ouvir, que ia ver, ia ver, mas não ia enxergar, né? Como falei, essas situações não são situações literais, que eram cegos e surdos literais, mas sim um respeito à atenção que não seria dada a estas demonstrações. Porém, se não ouvires a voz de Jeová teu Deus, cuidando de observar todos os seus mandamentos, os seus estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas estas maldições. Teus filhos e tuas filhas serão entregues a outro povo, teus olhos o verão e desfalecerão. Saudades todo dia, e não estará no poder da tua mão fazer coisa alguma. Jeová te levará a ti e ao teu rei, e tiveres estabelecido sobre ti uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus filhos, nem teus pais. Eles servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. Gerarás filhos e filhas, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Se te artear todas as tuas cidades, é que em toda a tua terra venham cair os teus altos e fortes muros em que confiavas. E sitiará em todas as tuas cidades, em toda a tua terra, e Jeová teu Deus te há dado. Comerás o fruto do teu ventre, as carnes de teus filhos e de tuas filhas, que Jeová teu Deus te há dado, no sítio e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Então, todas essas pragas e maldições nós vemos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, 14, 15, 32, 36, 41, 52, 53. As consequências que o Deus hebreu iriam trazer sobre a nação de Israel caso ela deixasse de seguir ou deixasse de adorar o Deus hebreu. É trazer todos esses males para os hebreus. E é nesse contexto aqui de Deuteronômio que o profeta Isaías fala que os hebreus iriam para o cativeiro, como é dito aqui, iam ter a cidade sitiada, cercada, né? Caso os inimigos. Seus filhos e suas filhas seriam entregues ao outro povo, ou seja, tornariam escravos. Tudo porque teriam ido adorar outros deuses, certo? Deuses. Não ter observado todos os mandamentos, estatutos, Deus hebreus. Deus hebreu havia ordenado. É, Deus hebreu ainda disse que iria fazer com que eles comessem os seus próprios filhos, tudo do seu bem, ou seja, filhos, as carnes de teus filhos e suas filhas, no sítio, ou seja, o sítio ia ser tão forte, tão pesado, que as pessoas iam comer até o filho que estivesse no seu ventre.
Bom, o escritor de Isaías, quando escreveu o livro que leva esse nome, pensava nessas maldições aqui que falamos e acabamos de mencionar no livro de Deuteronômio. Assim, diante das desgraças que aconteceram a seu povo, ele as relacionou às maldições descritas em Deuteronômio. Isaías, portanto, está dizendo que os hebreus seriam escravizados e levados à terra amada, a terra que foi dada por herança aos seus pais. No entanto, Yahvé prometia que jamais os esqueceria e que eles logo voltariam para a terra de seus pais e viveriam ali para sempre. Percebam que o truque dos evangelistas é sempre o mesmo. Eles nunca citam as profecias por inteiro, mas em partes, de tudo as que lhes interessam. Assim, quando, quando temos uma visão ampla do conteúdo do que é falado em determinado livro, os embustes organizados pelos evangelistas chegam a saltar dos olhos e sua inspiração é desmascarada. Assim que nós recorremos ao texto mencionado no Novo Testamento, nós, ao recorrer à origem daquela citação deles no Velho Testamento, imediato, quando nos situamos no contexto, vemos que não tem nada a ver o que é dito lá. E a máscara do evangelista ou do escritor neotestamentário cai por completo. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, o seu dislike se for o caso, compartilhe, divulgue o canal. E vamos à terceira parte. Profecia de Isaías, respeito a Jesus, parte 3.